dos problemas da redução da maioridade penal é o impacto que ela poderá causar nos sistemas carcerários, que já estão superlotados. Para compreendermos a real situação, entrevistamos o presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários e o presidente do Sindicato dos Servidores do IASES, Marcos. Programa Seu Direito na TV, essa semana com um tema super importante, a segurança pública, um direito fundamental de cada cidadão. Estamos aqui na companhia do presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários, Antônio Carlos Vilela, e com o representante do presidente do Sindicato dos Servidores do IASES, Bruno Minelli Dalpiero, que é o senhor Dr. Rafael Purini, advogado do sindicato. Tudo bom, Rafael? Bom. Tudo jóia, Marcos. Eu gostaria primeiro, Rafael, que você falasse a razão pela qual o Bruno não pode estar aqui falando pelo sindicato. O Bruno se encontra hoje respondendo a um processo administrativo disciplinar oriundo de algumas entrevistas que ele concedeu aos meios de comunicação falados e televisivos. De uma forma que nós entendemos incoerente, o IASES acabou por punir o Bruno com a pena de demissão justamente por causa de entrevistas que ele havia dando na imprensa, revelando as mazelas do sistema socioeducativo capixaba. Então, para que ele não responda a mais outros processos, para que ele não tenha outros problemas, infelizmente, eu tenho que estar aqui para poder representar a categoria, porque a gente não pode ficar calado diante de tamanha arbitrariedade que está acontecendo no IASES. Hoje eu estive no IASES. Infelizmente, a situação que a gente contempla ali é lamentável. Onde era para existir 30 e poucos internos, encontram quase 140 internos. Na verdade, é um serviço sobre-humano, os quais esses homens estão sujeitos hoje para poder estar tomando conta daqueles adolescentes. E a gente fica realmente lamentando a posição do IASES em termos de estar querendo colocar a lei da mordaça, proibir que seu servidor, o representante de uma categoria sindical, o representante, como é que essa pessoa vai ficar calada? É uma pergunta que fica sem resposta. Na medida que existe uma pessoa para representar uma categoria, a gente entende o quê? Ela vai estar se pronunciando por essa categoria e buscando melhorias na condição de trabalho. E, infelizmente, o que a gente pode verificar é uma superpopulação, tanto na área dos menores infratores, como também na penitenciária comum. Não é isso que a gente está vivenciando hoje? Sem dúvida. Hoje a gente tem um problema da superlotação que aflige tanto a Sejus, através das unidades prisionais, quanto os adolescentes nas unidades de socioeducação. Esse problema é crônico, é um problema notório. Tanto o IASES quanto a Secretaria de Justiça são conscientes disso, mas parecem em nada fazer para que esse problema seja resolvido. A ausência de segurança nas próprias unidades de socioeducação aflige demasiadamente os servidores. Os agentes socioeducativos não trabalham armados, eles fazem escolta e levam os adolescentes que volta e meia passam por tentativa de resgate sem armas, dentro de uma Kombi, completamente despreparados para fazer esse transporte. Então, ausência de segurança, superlotação, ausência de pessoal. O IASES não faz concurso público, o IASES insiste em ficar contratando agentes em designação temporária para ocupar um cargo que precisa ser ocupado por agentes efetivos. Eu preciso da segurança para o agente socioeducativo trabalhar. Eu não posso permitir que o Estado manipule o agente em designação temporária para que ele faça exatamente aquilo que o Estado quer, não se insurgindo contra esses desmandos que você mesmo presenciou e que é de sabença de toda a sociedade capixaba. Infelizmente, o Estado parece fechar os olhos para todos esses problemas. Vamos estar agora falando com Antônio Carlos Vilela, presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários. Como é que é a situação nas nossas penitenciárias hoje do Estado, Antônio? A nossa situação no sistema penitenciário não é muito diferente do sistema socioeducativo. Nós temos um déficit muito grande de vagas, um número muito pequeno de servidores. Nós trabalhamos em torno de 1/3, apesar da Secretaria de Justiça insistir que nós cumprimos uma orientação do CNPCP de um agente para cada 5 presos, mas infelizmente isso não é a realidade. Você chega numa unidade prisional com mais de 800 presos, onde você deveria ter ali em torno de 45 agentes penitenciários trabalhando, você encontra 12. Né? Então, não cumpre a orientação do CNPCP, que a Secretaria insiste. E a situação é a mesma, a falta de vaga, a falta de pessoal, um número grande de servidores em designação temporária. Temos um concurso em andamento com cadastro de reserva que
já vai se arrastando há um tempo, não há contratação desses profissionais, dessas pessoas que passaram no concurso público. E a situação do servidor na secretaria também, dos dirigentes sindicais na Secretaria de Justiça também não é diferente. Praticamente hoje toda a diretoria do sindicato responde por um processo administrativo, apesar de haver aí uma ilegalidade. Já há um julgado do Tribunal de Justiça aqui do Espírito Santo dizendo que o servidor penitenciário, o dirigente sindical, ele não deve responder, né, por processo administrativo da função sindical, mas a secretaria insiste em qualquer momento que você resolve falar, questionar as condições de trabalho ou falar do sistema, você com certeza vai responder por um processo administrativo. Nós temos praticamente hoje toda a diretoria do sindicato respondendo por um processo, por questionar ou por denunciar algo em relação ao sistema penitenciário. Muito nos preocupa. Há poucos dias atrás, o Congresso Nacional aprovou a lei da diminuição da maioridade penal. Essa medida irá sobrecarregar ainda mais o sistema penitenciário hoje, não é verdade, Antônio Carlos? Diminuir a menoridade penal sem trabalhar primeiro um sistema que possa receber essas pessoas e prepará-las para o retorno à sociedade não vai adiantar. Você vai continuar com o problema, ou melhor, você vai criar um novo problema, você vai tirar o menor da unidade socioeducativa, onde ele já não está tendo o tratamento adequado, e vai para o sistema penitenciário, que também não vai receber um tratamento adequado. Doutor Rafael, nós sabemos hoje do custo de um preso, do custo do menor infrator, que varia de 3 até 12 mil reais por mês. O que você acha de empregar esse custo na resolução do problema na sua base, na educação, na possibilidade de estar oferecendo emprego para esses jovens, oferecendo uma nova oportunidade de vida para que eles não se tornem menores infratores e futuros hóspedes do sistema penitenciário? O problema da segregação desses adolescentes do convívio social e o que é fundamental quando eles praticam algum ato infracional é grande. Eu preciso acumular essa política de segregação também com uma política de assistência social a esses adolescentes e a família desses adolescentes nos lugares onde eles moram. Eu preciso fazer com que o sistema de socioeducação realmente faça a socioeducação desses adolescentes. O IASES fornece alguns números em termos de reincidência, em termos de ressocialização, que a gente discute. Isso 20% de reincidência? 20% de reincidência. Chegaram a falar alguma vez em 97% de não reincidência, ou seja, somente 3% dos adolescentes que passam pelo sistema de socioeducação não voltam, ou voltam nesse caso. Então, é extremamente complicado. Política pública tem que ser feito não só dentro da unidade de socioeducação, política pública tem que ser feita também fora, tem que ser feita nas comunidades, tem que ser feito nas escolas. Isso tudo precisa acontecer. Não basta apenas retirar esse adolescente da sociedade porque ele cometeu um ato infracional, jogá-lo dentro de uma unidade de socioeducação e não propiciar as mínimas condições para que esse adolescente volte a conviver em sociedade de forma pacífica e harmônica. O Estado precisa melhorar isso, precisa aplicar de fato o que é previsto no SINASES, que é a Lei de Socioeducação. Precisa aplicar de fato o que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não basta apenas mudar uma lei. A gente, antes de mudar, temos que ter certeza de que tentamos aplicar a lei existente e ela não funcionou. Infelizmente, no Brasil e aqui no Estado, todas as vezes que eu não tenho um problema, eu mudo uma lei. É como um time de futebol. O time não está jogando bem, eu troco o técnico. Aqui é assim, a lei não está funcionando, eu não sei, mas eu vou mudar a lei de qualquer jeito. Então, isso é extremamente complicado. Antônio Carlos, nós gostaríamos de saber, a impressão que nos dá é que vocês estão sentados num verdadeiro barril de pólvora, essa superpopulação carcerária. Como é que tem sido hoje o clima de trabalho dentro das penitenciárias? Extremamente complicado. Nós temos diversos servidores que estão afastados do trabalho por questões psicológicas. Temos outros que continuam trabalhando, que deveriam estar afastados, porque além da alta carga de trabalho que ele tem, se ele trabalha em torno de 1/3 do número ideal, ele trabalha ele tem uma carga de trabalho muito grande. Ele tem a pressão
do diretor da unidade, junto com o seu corpo técnico ali, o adjunto, o chefe de segurança, o chefe de equipe, o pressionando para que o serviço ande, né? Porque o diretor ele quer apresentar um número ao secretário, que quer apresentar um número para o governo do Estado. E o servidor que está lá, tendo que produzir esse número, ele está ficando sobrecarregado, ele está tendo problemas sérios que refletem na família, que levam alguns ao alcoolismo, levam outros, infelizmente, ao uso de drogas, e aqueles que têm a sensibilidade de procurar um atendimento médico estão sendo afastados. Estamos aqui com o Antônio e Rafael falando sobre o sistema prisional do Estado do Espírito Santo. E daqui a pouco voltamos com o Seu Direito na TV.